Testes de QI realmente medem a inteligência? Quociente de inteligência, ou QI, é a medida mais famosa e popularizada para quantificar a inteligência humana. Os testes de QI já têm uma tradição longa nas ciências do comportamento. Há poucos anos, tivemos acesso a uma pesquisa que afirmou que, pela primeira vez, os valores de QI de uma geração estavam menores do que os valores da geração anterior, ou seja, os filhos estariam menos inteligentes que os pais. Apesar do relativo consenso sobre a utilidade e embasamento científico dos testes de QI, há muitas controvérsias relacionadas a eles, tanto voltadas à história quanto ao uso atual. Será mesmo que o QI é um critério confiável para medir a inteligência? Nós podemos realmente definir a inteligência em números? Para entender isso, temos que entender a história dos testes e do conceito de QI. O primeiro modelo de QI foi proposto em 1905 pelos psicólogos franceses Alfred Binet e Théodore Simon. O objetivo era avaliar a capacidade das crianças em idade escolar. Ao longo do tempo, o teste foi modificado e outras versões foram criadas. Na década de 1950, o psicólogo americano David Wechsler publicou novos modelos, chamados de Escala Wechsler de Inteligência para Crianças e Escala Wechsler de Inteligência para Adultos, que são usados até hoje. As pessoas que conseguem alcançar entre 85 e 115, segundo o modelo de Wechsler, têm uma inteligência média. Aquelas que alcançam valores menores são consideradas com baixa inteligência. As pessoas com notas maiores são aquelas chamadas de superdotadas. Os testes de QI não foram criados para serem usados de forma isolada, mas sim como ferramentas dentro de uma avaliação mais complexa. Normalmente eles são utilizados em avaliações educacionais, exames de saúde, processos previdenciários, avaliação psicotécnica para CNH, entre outros. Eles têm perguntas padronizadas e podem durar de 30 minutos a 3 horas. O conceito de inteligência tem sido disputado desde o nascimento dos testes de QI. Um dos conceitos mais utilizados hoje é a teoria das inteligências múltiplas, proposta pelo psicólogo americano Howard Gardner. Segundo ele, seriam 8 tipos de inteligência: a espacial, a musical, a corporal, a linguística, a lógico-matemático, a interpessoal, a naturalista e a intrapessoal. Como eu disse no início, a história dos testes de QI apresenta controvérsias, principalmente no campo dos direitos humanos. Por exemplo, na década de 1920, a Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou a esterilização de pessoas com baixos índices de QI. Na Alemanha nazista, o governo autorizava o assassinato de crianças consideradas de inteligência inferior. E esse pensamento sobre uma inferioridade genética de pessoas com baixo QI se repete até hoje. Muitas pessoas usam o resultado de teste de inteligência para tentar justificar a falsa ideia de superioridade de determinadas raças em relação a outras. É por isso que todas as avaliações de QI hoje precisam levar em consideração as questões sociais, ambientais e culturais. Para concluir e responder à pergunta do título do vídeo, os testes de QI ainda hoje são muito úteis para entender o desenvolvimento cognitivo de uma pessoa. Os números alcançados por eles podem direcionar o trabalho do psicólogo e facilitar o objetivo de criar bem-estar para a vida dessa pessoa. Principalmente crianças em idade escolar e idosos podem ser muito beneficiados por avaliações de inteligência. Mas, ao mesmo tempo, precisamos ter cuidado com o uso que fazemos dos testes. Ainda hoje encontramos pessoas que usam os resultados como forma de status, como se seu QI definisse uma superioridade genética frente a outras pessoas. Inteligência, assim como todas as outras características humanas, só existem num contexto. Se não entendermos esse contexto cultural, social e político, não entenderemos os números apresentados pelos testes. Acesso à educação, alimentação, lazer, relações afetivas, segurança, são fatores que afetam diretamente o desenvolvimento da nossa inteligência. Mesmo aqueles que não apresentam números altos de QI podem possuir determinados tipos de habilidades emocionais e cognitivas que as pessoas com altos números não possuem. Repito, testes de QI são apenas um tipo de ferramenta de avaliação. Avaliar o comportamento humano sempre exige considerar a complexidade dele. As referências utilizadas estarão no comentário fixado. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais.